crianças, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar então, continuando a falar, né, sobre as transformações que aconteceram no Brasil com a vida dos imigrantes para cá. Então, a gente viu que quando eles vieram para cá, eles começaram a tirar muitos itens, né, da natureza para começar a produção das casas, para desenvolver, né, as atividades econômicas deles. Além disso, eles trouxeram muitas coisas de outros países, de outros lugares do mundo aqui para o Brasil, né? Porque quando chegaram aqui, quem morava aqui era somente os índios. E com a colonização do nosso país, né? Começam a vir outras pessoas, eles começam a utilizar os recursos da natureza, né? Desenvolver cidades aqui e com isso houve muitas mudanças. Então, na atualidade, né, a gente tem buscado maneiras sustentáveis para tentar conter, né, o desperdício, para tentar conter o desmatamento, que foi que afetou muito, né, o Brasil há muito tempo. Mas a gente não faz isso só no Brasil, vem pensando nisso no mundo inteiro. Tá? E no passado, será que as pessoas elas se preocupavam com isso? Será que elas tinham essa preocupação? Ai, vamos evitar de cortar tantas árvores, vamos evitar de desmatar, vamos evitar de usar tantos recursos naturais, né? Então a gente vai descobrir isso. A gente vai ler um trecho de um livro Imigrantes e Mascates, né? De Bernardo Kucinski, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Olha só o que diz aqui no texto dele. Todas as tardes, uma enorme carreta puxava por duas parelhas de cavalos, subia uma estrada de terra que ia de Águia Fria ao Tremembé, transportando lixo orgânico para as inúmeras chácaras dos espanhóis portugueses que lá existiam. O lixo era espalhado e deixado ao sol e à chuva. Em algumas semanas se decompunha e virava humus, uma matéria muito fértil, rico em minerais. Os chacareiros não usavam fertilizantes químicos produzidos em fábricas, já se valiam de reciclagem. Plantavam couve, repolho, alface e nas cercas de separação das chácaras, chuchu, que é uma espécie de trepadeira. Visto de estrada, os caramanchões, cobertos de chuchuzeiros, extensos e sombrios, pareciam cavernas. Então, olha só o que eles faziam, né? Eles pensavam sim, porque eles utilizavam alimentos como meio de criar os fertilizantes. Eles não utilizavam, então, os fertilizantes que a gente usa hoje, que são os agrotóxicos que prejudicam os alimentos, né? Eles utilizavam restos de alimentos, então eles jogavam em cima de somente restos de alimentos num solo, e eles utilizavam aquele solo para produzir, né, a plantação deles, e se desenvolvia muito bem o solo, né, para que eles pudessem fazer as plantações. Então, sim, algumas situações eles já pensavam, eles já desenvolviam. Então, vocês vão responder aqui, né, as alternativas corretas referente ao texto, e na próxima página vocês devem desenhar 3 fatores que acontecem no texto. Então, leiam o texto, prestem atenção o que acontecia, como que eles carregavam, né, esse tipo de alimentação, o que eles jogavam no solo, o que eles faziam, como vocês imaginam essa plantação que ele está citando ali no texto, tá? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre o passado, quais eram essas ações que eles faziam, né, e que na atualidade são chamadas de sustentáveis. Então, essa questão que eles já faziam ali de utilizar restos de alimentos como adubo já era uma questão sustentável que a gente desenvolve hoje. Mas outra coisa que eles faziam também era a captação da água da chuva. Eles captavam a água da chuva para quê? Para através dela, né, reaproveitar essa água. Então hoje, será que a gente faz essa captação da chuva? Tem alguns lugares que realizam e ela pode ser utilizada para lavar as calçadas, para lavar carro, né, para lavar tapetes. A gente pode utilizar a água da chuva para muitas situações. E os agricultores, eles utilizavam também para trabalhar ali na agricultura, né, lavar os materiais, regar as plantas. Então, para muitas coisas era utilizada essa água da chuva e ela, até hoje, ela é considerada uma ação sustentável. Tá? Ao invés de desperdiçar, eles reaproveitavam. Então, de acordo com isso também que a prof explicou, vocês vão responder as próximas questões sobre o uso da água da chuva, tá?
Depois, né, vocês devem observar novamente a fotografia anterior, que é aqui onde ele está utilizando o balde, que era a água da chuva, tá? E responder aqui as questões seguintes. Para que finalidade as famílias de imigrantes poderiam usar a água coletada da chuva, né? Então, o prof já falou. Depois desenhe uma situação em que a água coletada da chuva pode ser utilizada. Vocês devem desenhar, tá? Então, na próxima questão, ele diz assim: você sabe como é feita a coleta e o descarte do lixo no bairro onde você mora? Se vocês não sabem, vocês vão pesquisar. Em São José é feita a coleta seletiva, tá? Tem dias específicos para ser feito. Vocês podem pesquisar ali no site da prefeitura, na internet, e descobrir que dia que eram feitas essas coletas, ok? Depois ele diz assim: com o professor, relate o trecho do texto de Bernardo Kunczynski, né, da página 22, e responda as questões seguintes. Em que situação pode ser utilizada a sobra de alimentos? A gente pode utilizar a sobra de alimentos para desenvolver, né, o adubo para plantações. Depois ele diz assim, deixa eu mudar aqui. Em que situações pode ser usadas embalagens vazias? Para que a gente pode usar embalagens vazias? A gente pode utilizar para muitos itens, a gente pode usar para reciclagem, né? A gente pode desenvolver outras coisas, como por exemplo, a gente fez algumas atividades onde a gente trabalhou com algumas embalagens vazias, caixinhas de leite, né, saquinhos, sacolinhas, que vocês receberam itens também, então pense um pouquinho para conseguir responder, tá? E que outros destinos podem ser dados aos resíduos coletados. Então, o que a gente pode fazer, né? Será que a gente pode reciclar ou será que a gente só joga fora? O que a gente pode utilizar, né? No que podemos utilizar o resto de resíduos coletados? Pensem um pouquinho, respondam com as palavrinhas de vocês. Finalizamos a nossa aulinha por aqui então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!